Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Bem-vindos a mais este Floripa em Foco ao vivo com o Sintesp. O Sintesp é o Sindicato dos Servidores Públicos no estado de Santa Catarina. O Sintesp está conosco aqui no Floripa em Foco, na TV comunitária, às terças-feiras, a partir das 3h30 da tarde, ao vivo. E toda terça-feira, a partir das 22 horas, tem a reapresentação do Floripa em Foco com o Sintesp. E é sempre um prazer recebermos aqui o Mário Antônio da Silva. Bem-vindo, Mário. Obrigado pela presença. Obrigado, Silvio. E boa tarde a todos os amigos, telespectadores da TV Floripa. Internautas também. Trabalhadores, né, em especial do serviço público ao qual representamos, mas também toda a classe de trabalhadores que a gente, como bom defensor dos direitos dos trabalhadores, temos que ser solidário a todas as classes. Né? Começar essa união de classe, né? O Mário Antônio da Silva é atual secretário-geral do Sintesp, né, Mário? Perfeito. Já foi várias vezes presidente do Sintesp e agora, a partir de 2013, inclusive recentemente, é o nosso secretário-geral. E você bem falou, né, que o Sintesp está sempre na luta aí, não só pelas condições de trabalho dos servidores públicos estaduais aqui de Santa Catarina, mas luta de um modo geral, né, pela qualidade de vida de todos os trabalhadores. E hoje, 6 de agosto, é um dia nacional de mobilização contra as terceirizações. O que está acontecendo em função desse não às terceirizações aqui em Santa Catarina, Mário? Ou é um assunto nacional isso? Não, esse é um tema nacional que está sendo discutido pelo movimento sindical de Santa Catarina, do Brasil, até porque esse tema está na Câmara Federal, que é um projeto de lei do deputado Sandro Mabel de Goiás. O projeto de lei 4330. Que é um projeto, o 4330 de 2004, que ele traz o tema sobre as terceirizações. Na verdade, é aprofundar as terceirizações que já existem hoje, tanto no serviço público como no privado, que a gente também, enquanto defensores da classe trabalhadora, queremos deixar bem claro que o projeto que está na Câmara Federal, o PL 4330, ele é nocivo a toda a classe trabalhadora. Todos. Né? Não só o serviço público, que já é um câncer hoje, né, espalhado dentro de várias unidades do setor público, porque o governo, ao invés dele fazer concurso com técnicos, com profissionais qualificados, eles terceirizam determinadas áreas. E esse projeto, inclusive, ele traz para o setor público a substituição de profissionais na área fim, que é muito mais grave. Que hoje já não é permitido, né? Que não é permitido a área fim. Pela Constituição. E né? querem, através dessa lei, fazer com que liberar, a terceirização seja aprofundado, principalmente na área fim, que será um crime contra a sociedade se isso ser aprovado. Né? Então, nós estamos assim numa mobilização nacional, inclusive hoje, dia 6 de agosto, é uma data que foi tirada todo o movimento sindical do Brasil todo, está havendo mobilizações nacionais, principalmente em frente às entidades patronais. Aqui em Santa Catarina, nós não tivemos assim a condição de estar fazendo hoje, era para ter acontecido, mas era para ter em frente à Fiesc, a Fiesc, é a Federação da Indústria e Comércio de Santa Catarina, que é onde está alojado o interesse patronal contra os trabalhadores. Porque a Fiesc hoje, eles têm uma posição de aprofundar as terceirizações, aprofundar o modelo neoliberal que já foi criminoso nesse país, e empresário defende lucro, né? E nós não podemos aceitar isso. Raras exceções, há empresários solidários com os trabalhadores, e mantém e defende alguns interesses da classe trabalhadores, que é muito difícil, né? No mundo globalizado, principalmente quem busca só lucro, não vê na sua frente o ser humano, ele vê somente o dinheiro, ele só vê cifrões, lucro, e isso é muito nocivo para a classe trabalhadora. E para as novas gerações, né, que virão, né, o Silvio? Precariza as relações de trabalho, nós não teremos mais garantia de emprego, não teremos mais
garantia de uma carreira profissional dentro de uma empresa pública como uma empresa privada, porque o modelo de terceirização que querem implantar é para acabar, de fato, com todo o vínculo da classe trabalhadora, né? Com direitos e tudo, né? Só esclarecer uma coisa que tu falaste aí, estão querendo terceirizar até a atividade fim. O que é mesmo a atividade fim para o telespectador e internauta? Entender, né? Olha, no setor público a gente pega aí uma função do professor. O professor, nesse modelo de terceirização, pode ter qualquer pessoa dentro da sala de aula dando aula para os nossos filhos. E isso, nós não podemos admitir uma pessoa sem qualificação, sem o concurso público. Porque o concurso é a forma de testar a qualificação. Qualificar o profissional que vai entrar, né? Não só na sua formação, como a aptidão e a competência profissional e a sua formação para exercer a função. E outro modelo aí da própria segurança pública, vamos colocar aí um policial militar, um agente penitenciário do sistema penitenciário que precisa ter uma qualificação para trabalhar dentro de uma unidade prisional, o policial na rua para fazer o trabalho de segurança para a sociedade. Tem que ter uma qualificação. E de repente vai ter qualquer pessoa sem qualificação alguma, porque o Estado acha que... o Estado não, na verdade os gestores, né? Porque o Estado é a instituição. Os gestores vêm... Os governos, gestores do momento vêm com essa possibilidade de acabar com a função fim de qualificação e preparação do profissional. E isso é acabar com o serviço público, né? A qualidade vai... A qualidade não tem nem... Hoje já temos dificuldades, principalmente na área da saúde, que a área da saúde também é uma área fim, né? E aonde nós temos muito terceirizados, muitos serviços que são precarizados justamente pelo modelo de contrato de patrão, de governo com patrões, né? Que aí coloca qualquer pessoa lá, porque nós não temos qualquer dificuldade, qualquer discriminação em relação ao pessoal. Nós não estamos fazendo isso, nós estamos falando do modelo, não é discriminar as pessoas, né, Silvio? Mas sim a forma que é feito. Principalmente essas pessoas que são terceirizadas, elas poderiam também fazer concurso, se preparar melhor e vir numa condição profissional através do concurso, não da terceirização. Porque a terceirização também é uma fórmula de o governo desviar recursos para a vala comum do contrato precarizado com as empresas e ele recebe de retorno o financiamento da campanha, a corrupção. Mas aí dá para escrever, mas não dá para provar, né, Marco? Isso, mas é o caminho. Né? É o caminho, todo mundo sabe que já é isso. Todo mundo sabe que é por aí. E quem pensa que terceirizar é mais barato também é um ledo engano, né? A terceirização não temos dúvida. Nós temos exemplo aqui, vamos colocar aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Nós temos o complexo penitenciário, que é um exemplo disso. Você é agente penitenciário, sabe falar, né, nós somos da categoria, somos do sindicato da categoria também, e houve um contrato que foi feito aqui entre a Secretaria da Justiça e uma empresa que terceirizou a alimentação na penitenciária aqui do complexo da capital, que antes tinha um custo mensal de aproximadamente 120 a 150 mil, dependendo do mês. Por né? mês. Porque serve muita alimentação naquela unidade e serve também os distritos policiais. Né? 120. E aí terceirizou, passou a custar... Passou para 700 mil reais. É brincadeira, 600% a mais e terceirizar é mais barato. É isso. O problema é que a população, a sociedade não tem conhecimento do quanto que muda, né, um contrato de empresa pública para iniciativa privada. De 120 para 700 mil e isso está lá no relatório financeiro da própria Secretaria da Fazenda, né? E nesse caso específico, qual o argumento do governo para fazer o custo passar de 120 para 700 mil por mês? Não há justificativa, simplesmente não falam, simplesmente aparece lá nos dados financeiros da Secretaria a mudança, que passou de um valor quando era administrado pelo Estado para um valor 10 vezes maior terceirizado, né? Então é algo que é inadmissível, né? A sociedade aceitar esse tipo de situação. Tanto é que saiu aí todas essas marchas aí de rua, não foi à toa. Agora, essas marchas elas têm que ter uma concepção política, não ideológica, mas política, de compreensão do que acontece no setor público, né?
Então é isso que a leitura precisa ser um pouco mais divulgada, e aí nós temos esse papel também enquanto entidade ligada ao setor público, como também os contatos que a gente tem na iniciativa privada, que não é muito diferente. Há muita terceirização também, precarização de trabalho, e quem sofre com isso é o trabalhador, e quem é explorado é o próprio trabalhador, porque ele é remunerado pela metade do que ele poderia ganhar, e alguém está ganhando em cima dele a diferença de salário, né? Em vez de ganhar 2 mil contratado direto na empresa, vira terceirizado, ganha 1.000. Ganhando R$1.000, E olha lá, às vezes não chega a R$1.000, é salário mínimo nacional e, né? Não chega a R$1.000. Então essa mobilização das terceirizações, Silvio, lembrar também que nós estivemos entregando para os deputados federais que fazem parte da Comissão de Justiça da Câmara Federal aqui de Santa Catarina, que foi a semana passada, entregamos documento para o deputado Onofre Agostini, Décio Lima, ontem no aeroporto aqui de Florianópolis entregamos para o deputado Esperidião Amin, e também para o Jorginho Melo, que é um outro deputado que compõe a Comissão de Justiça da Câmara Federal. E de Santa Catarina tem o Décio Lima, que é presidente da comissão, né? De trabalho. Da Comissão de Justiça da Câmara Federal. É uma comissão poderosa dentro da Câmara Federal, né? Que aprova ou não o projeto para ir à votação, né? Justamente, mas a nossa linha política e entendimento não é só pedir o voto contrário, é pedir a retirada desse projeto da Câmara Federal, que é um projeto estritamente nocivo à classe trabalhadora. E aí não falo só do setor público. A iniciativa privada vai pagar caro por isso se for aprovada essa lei, né? Mário Antônio da Silva, secretário-geral do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina, falando aqui sobre esse problema das terceirizações. Hoje, 6 de agosto, que é o Dia Nacional de Mobilização contra as terceirizações, contra o projeto de lei 4330, que está tramitando lá para cima, né? Mário, vamos ao nosso breve intervalo e na volta vamos falar, já que você estava falando que a população tem que se informar sobre o que é as terceirizações. No próximo bloco vamos falar sobre um debate que está agendado para discutir justamente as terceirizações. Perfeito. Só um instante, já voltamos na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Do alto, uma construção símbolo da bondade de sua gente, observa a cidade há mais de 200 anos. O Hospital de Caridade, patrimônio afetivo de Florianópolis. De suas ladeiras surge a mais tradicional procissão católica do município. Uma demonstração de fé que percorre as ruas e praças do centro até chegar à catedral. É o culto a Nosso Senhor dos Passos, manifestação popular da alma religiosa de seus cidadãos. Da Fundação Cultural Franklin Cascais, para nossa memória. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Me dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Eu era mais moleque mesmo. Pipa na praia, futebol de botão. Inclusive eu jogava com meu pai no dia 20 de janeiro de 71. Eles invadiram minha casa, tinham policiais, metralhadoras e tal. Eu acordei e meu pai já tinha sido levado. Os meus amiguinhos perguntavam, o que está acontecendo, né? Meu pai foi preso. Ah, mas teu pai é bandido? Eu falei, não, meu pai ele é contra a ditadura. E no dia seguinte, eles levaram a minha mãe e a minha irmã Eliana, que tinha 15 anos. Ele deve ter morrido na tortura 2 dias depois.
Eu reencontrei minha mãe 13 dias depois, e na cama dela, ela não conseguia nem andar direito, de tão magra que ela estava. E aí começamos a chorar os dois. Ainda existem mais de 140 desaparecidos políticos no Brasil. Se você tem informações que ajudem a encontrá-los, procure o Arquivo Nacional no site Memórias Reveladas. Governo Federal. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco com o Sintesp, como é toda terça-feira, a partir das 3h30 da tarde. Tanto aqui no canal 4 da NET para Floripa, quanto pelo www.tvfloripa.org.br para todo o planeta. E nesta semana, no Floripa em Foco do Sintesp, o secretário-geral do Sintesp, o agente prisional Mário Antônio da Silva. E o Mário estava nos contando que hoje, 6 de agosto, é o Dia Nacional de Mobilização contra as terceirizações, né? Terceirização é aquela que a empresa demite os seus trabalhadores e contrata uma empresa terceirizada para prestar esses serviços. Geralmente, sai mais caro para a empresa, sai mais caro para o contratador, a qualidade do serviço cai, porque os terceirizados não têm o mesmo treinamento, qualificação, investimento em treinamento que um funcionário contratado pela CLT tem, né? Contra as terceirizações, 6 de agosto é o Dia Nacional de Mobilização. E, dentro desse espírito, tem um debate para a população, aberto à população, para se entender o que é as terceirizações, né, Mário? Aonde vai ser esse debate? Ele vai acontecer aqui no auditório do Sinjusc, né? Na Avenida Mauro Ramos, na Avenida Mauro Ramos, 448, centro de Floripa. Que a convocação está colocada aí para o movimento sindical, mas ele também para a população, quem tiver interesse em saber do debate. Entender um pouco essa... Isso. Ele também, o horário também ele vai ser bom para outros trabalhadores, né? Vai ser às 18 horas aqui no auditório do Sinjusc. E esperamos ter uma boa participação aí não só de trabalhadores do setor público, mas da iniciativa privada e demais pessoas que têm interesse em saber sobre o tema, né? Que está tão em voga e é um palavreado bonito, né? Parece coisa... Perfeito. Decente. E lembrar também, né, Silvio, que como nós estamos nessa campanha para retirada do projeto na Câmara Federal em Brasília, nós pedimos também para todas as pessoas que têm contato com deputados federais que esse projeto ele está para entrar em pauta na votação até o dia 13. E a gente pede que façam contato com os deputados, mandem e-mails para Brasília, para todos os deputados federais, pela retirada desse projeto, porque ele é muito nocivo à classe trabalhadora, né? Não temos dúvida. Hoje já estiveram no aeroporto, inclusive, de plantão, os deputados que estavam embarcando para Brasília já levaram... Isso, na tarde de ontem nós fizemos essa entrega para os deputados que fazem parte da Comissão de Justiça, né? Certo. Então, debate para saber o que é as terceirizações, nesta quarta-feira, dia 7, às 6 da tarde, 6 horas, no auditório do Sinjusc, que é o Sindicato dos Servidores no Poder Judiciário Catarinense. O Sinjusc está na rua Avenida Mauro Ramos, 448, no centro de Florianópolis. Quem está organizando isso são as centrais sindicais aqui de Floripa, né? De Santa Catarina, né? Mário, a gente tem uma assembleia no final desse mês, né, com os servidores públicos. Está tudo correndo bem? Continuam as reuniões convocatórias para a Assembleia dos Servidores? Continua, nós estamos fazendo reuniões por local de trabalho, marcando reuniões aqui na Grande Florianópolis. E no interior a gente tem feito mobilizações em frente às secretarias regionais, onde a gente convoca a categoria para o dia 29, como também a gente faz o debate com a sociedade da região onde a gente está fazendo o ato público, explicando um pouco sobre a vida do servidor público, explicando também sobre a vida não só funcional, como também a vida salarial, porque nós temos um problema gravíssimo dentro do setor público, que é, principalmente no Estado, que é a política salarial. Nós não temos comprometimento do governo em relação à database, nós não temos comprometimento
do governo em relação às gratificações, e a nossa Assembleia vem nesse caminho, para a gente unificar a luta com todos os servidores e também fazer com que a pauta seja unificada tanto na tabela salarial, quanto nas gratificações e a data base. A data base que era para ter sido cumprida em janeiro não foi até o presente momento, e ela pega todo o contingente de servidores, não é só da base do Sintesp, pega todas as secretarias, autarquias e fundações, e isso está colocado também para a Secretaria de Educação, a Polícia Militar, a Polícia Civil, todos que fazem parte do quadro de servidores públicos estaduais. Nenhum está tendo a sua database respeitada. Não, a database ela é uma lei, a lei 15.695, ela contempla todos os servidores, para todos. E o próprio governo promulgou a lei. O próprio governador criou a lei, sancionou a lei, só que ela... E desrespeitou a lei. Ela foi pago ano passado a inflação, esse ano ele já foi ignorado solenemente, né? O secretário, inclusive, da Fazenda, nos pronunciou em reunião com nós, reunião com a audiência com ele, de que ele não cumpriria essa lei porque essa lei ela é injusta, porque ele entende que o governo fez uma lei que não atende o anseio dos servidores, porque diferencia o aumento de um e outro, né? Mas isso não é problema que nós temos que resolver, o governo tem que cumprir a lei, e quando há diferença salarial, principalmente está colocado no contingente de servidores, né, Silvio? As gratificações. Se essas gratificações forem dado um padrão uniforme, isonômicos para todos, com certeza nós teremos uma diferença salarial muito pequena em relação a um segmento e outro, né? Porque existe no Estado um tratamento diferenciado entre categorias. É isso que o sindicato, nós enquanto membro da direção do Sintesp, sempre batalhamos para que haja uma igualdade de tratamento, né? Uma isonomia no direito. Aí a gente não vai ter diferenças quando se paga uma database, por exemplo. Então o que o governo tem que fazer hoje é cumprir a database. Inclusive hoje saiu uma nota aí na imprensa, do próprio secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni, dizendo que a Receita do Estado está comprometida com a folha de servidores, que é a Lei da Responsabilidade Fiscal, que ela já bateu o limite prudencial de 47%, e esse limite prudencial, na verdade, ele não é 47%, ele é 50%, até porque existe a distribuição da receita do Estado com os poderes. Então, aqueles poderes que recebem o duodécimo, o repasse nesses cálculos, muitas vezes o governo coloca os poderes dentro do executivo e aí nós somos responsáveis pelo pagamento de outros poderes. E isso não pode acontecer. Nós temos que ter a coerência de falar para a sociedade que os servidores do executivo não têm o mesmo tratamento, como tem o tratamento dos servidores do Legislativo, do Judiciário, da Assembleia, do Tribunal de Contas. Inclusive, vale a refeição nossa é 250, na Assembleia é 1.100. Então, são diferenças e disparidades. 1.100 de vale-refeição? Disparidades que existem dentro dos poderes. Não que os servidores do Legislativo não mereçam. Não que os servidores do Judiciário não mereçam. Nós não estamos dizendo, nós estamos querendo igualdade de tratamento, porque a receita e a fonte pagadora de tudo é da mesma fonte. Então, nós queremos que o governo nos trate como os outros poderes tratam os seus servidores. Nós queremos que o Executivo trate também os seus servidores, né, com respeito, com dignidade e cumprindo as leis impostas. Até porque a Lei da Responsabilidade Fiscal, ela também trata no seu artigo, Silvio, onde o governo também tem o compromisso e a obrigação de repor a inflação anualmente. Pois é, nem isso está. Isso. E a receita do Estado, nesse último período, ela chegou à casa dos 2 bilhões. Bilhões no mês. 2 bilhões. Então, o Estado está arrecadando muito, tem uma previsão orçamentária muito positiva, então não tem por que não repassar minimamente a database. Ou repor a igualdade das gratificações. A inflação, e também a equiparação das tabelas salariais, né? Porque a nossa tabela também estão defasada, não estão tendo a progressão funcional como deveria, né? Então, isso tudo são pautas que a gente tem levado para o governo, e dia 29, se não houver um bom senso do governo, no sentido de equacionar alguns direitos, nós temos a possibilidade de decretar uma greve geral no estado de Santa Catarina. A partir do dia 29. Em todas as secretarias, autarquias e fundações. Perfeito. Dia 29 de agosto, então, vai ser o quê? Uma quinta-feira? Vai ser uma quinta-feira. Às 2 da tarde. Às 14 horas, com previsão
de estar sendo realizada essa assembleia em frente ao centro administrativo, né? Lá do governo, onde a gente pretende também estar reunido com o secretário, com membros do governo e até o governador, que a gente precisa conversar com o governador, para a gente, de fato, ter uma resposta positiva à nossa pauta, né? Muito bem. Mário Antônio da Silva, secretário-geral do Sintesp. Olha, o nosso tempo voou, Mário. É sempre um prazer conversarmos. Fica aí, então, o convite, né? O alerta para todo servidor público do Estado participar da sua assembleia no dia 29 agora de agosto, às 2 da tarde, lá em frente ao Centro Administrativo do Governo, no bairro Saco Grande, com presença de servidores vindos de todo o Estado. Esse é o jornal esse é o último jornal que a gente produziu, onde a gente traz aí as mobilizações que a gente teve presente e a convocação também para o conjunto dos trabalhadores do serviço público, nossos servidores, para que se façam presente na Assembleia. O sindicato não tem como fazer uma luta sem categoria, né? O sindicato só representa. A responsabilidade é de todos os servidores, de todos os locais de trabalho de Santa Catarina. Nós estamos mobilizando, é por isso que está havendo mobilizações em várias regiões do estado, para as caravanas se deslocarem para Florianópolis, para esse dia estarem presentes na Assembleia, nós termos um número expressivo e se for decretado greve, nós temos também já para o dia 30 uma greve nacional aí, uma paralisação nacional da CUT. E se a categoria do Sintesp decretar a greve também no dia 29, nós já estaremos entrando justamente nessa mobilização nacional aí também. Que vai haver no dia 30. Pela garantia de direitos, pelo respeito à classe trabalhadora, pelo fim das terceirizações, pelo fim dos contratos com o OS, e pelo respeito à database dos servidores de Santa Catarina, né? Muito bem. Mais informações ou contato com o Mário pode ser pelo www.sintesp.org.br. Obrigado mais uma vez pela presença e já o tempo está estourado, Mário. Já chegou, você pode pegar mais na reprise a partir das 22 horas aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.